O último assunto, a gente viu a teoria de José Afonso da Silva, que classifica as normas quanto à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Basicamente, ele disse, né, ou classificou as normas em 3 tipos de eficácia e aplicabilidade. Não era definido, mas no geral já era assim em algumas áreas, certo? Assim como pagar os dois ou pagar só o maior, Michael? Pagar o maior? Provavelmente, né? Sim, tinha gente que o empregado escolhia, só que tinha ações na justiça brigando, inclusive com decisões favoráveis. A gente até entrou no escritório com uma ação de uma dentista que acumulava as dois agentes, ele só recebia um, a gente pediu os dois e tinha várias decisões favoráveis. Só que também tinha decisões infavoráveis. Agora ficou definido. Então, até setembro de 2019, que foi quando foi julgado esse incidente de recursos repetitivos, tinha várias decisões favoráveis nos tribunais, né, regionais do trabalho e no próprio TST, no sentido de que havia possibilidade de acumulação, né, ou de cumulatividade. O empregado tinha que receber os dois, caso ele estivesse sujeito aos dois agentes separados. Ok? Sim, aí é outra discussão. Né? Uma coisa é o que aplica na prática, outra coisa é o que se discute na justiça. Tá? Acompanha um pouco legal, não. A aula é isso. Né? É troca de informações e de conhecimento. Pode ficar à vontade de falar e complementar o que você quiser. Você é da elétrica. Dá uma olhada nesse acórdão. Então você vai gostar e você entende, né, do assunto porque trabalha com isso. Valeu? E agora está pacificado. Né? Na verdade, inclusive, através de um incidente de recursos repetitivos que foi criado para isso. Para isso, vocês estudarão lá em processo civil. Então, acho que você vai curtir lá o acórdão. É pequenininho, só tem 50 páginas. Pequenininho, costuma ser maior. Então, rapidamente, a gente não perder muito tempo para poder avançar em um assunto novo. Né? Segundo José Afonso da Silva, eu vou olhar para a Constituição e vou ver que algumas normas, né, elas têm a eficácia plena, nos termos que ele definiu, né? Algumas normas têm eficácia contida e algumas normas têm eficácia limitada. Basicamente, né, ela vai ser plena, contida ou limitada a partir da geração de efeitos que a norma produz, independente ou dependente de uma norma inferior. Ou seja, a norma vem para o ordenamento jurídico e já surge todos os seus efeitos. Se isso for acontecer, ela vai ser classificada como uma norma de eficácia plena. A norma de eficácia plena, ela tem a aplicabilidade imediata, imediatamente, não é isso? Direta, ou seja, ela já vai, né, aplica-se imediatamente, surte todos os seus efeitos e aplica-se imediatamente. Integral, como diz a doutrina. Já uma norma pode entrar no ordenamento jurídico, surtir efeitos, mas a Constituição pode permitir que seus efeitos sejam restringidos ou reduzidos ou contidos por uma lei inferior. Aí trata-se de uma norma de eficácia contida, as palavras lá de Alexandre, né, José Afonso da Silva. E, por último, temos as normas de eficácia, né, limitada, ou seja, ela entra no ordenamento jurídico, só que a sua eficácia depende de uma norma infraconstitucional. Ela é limitada, né, ou depende de uma norma infraconstitucional. Ok? A gente diz que ela vai ter aplicabilidade diferida, né, jogada para frente, ok? Diferida no tempo. Ele divide essa norma de eficácia limitada em norma de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo, que são aquelas, né, que têm a ver com a organização do Estado, e classifica também essas normas de eficácia limitada de princípio programático, ok? Que são aquelas ligadas a programas estatais, né? Ou seja, o que o Estado vai fazer, tá? Já vimos isso, tá? Hoje é outro assunto. Hoje o assunto é interpretação das normas constitucionais. Interpretação das normas constitucionais, ou seja, como é que eu interpreto a norma constitucional? Existe alguma regra, existe algum método, né? Sim, existem regras, existem métodos, né? Existe um mecanismo de interpretação da norma constitucional.
Então, esse é o assunto dado hoje na matéria, que vai ser dado na matéria hoje. O que significa, né, interpretar? Por que eu preciso interpretar? Porque eu preciso tentar extrair da norma, né, o seu real sentido. Né, a norma é uma letra de lei. E aí, o que o legislador quis dizer? Né? O que ele quis dizer? Quando ele disse a casa é um asilo inviolável, ele estava se referindo à casa, né, aquela casa que você fazia lá no ginásio, né? Como é que chama agora? Agora não é mais ginásio, né? No pré-escola, aquela casinha assim, né? Tu fazia com chaminé também e tal. Obviamente que não. Ensino fundamental, valeu, Maico. Né, obviamente que não. Agora, né, o legislador constitucional, quando se referiu à casa, ele se referiu à sua moradia, né? Independente se seja uma casa propriamente dita, se seja um apartamento, se seja um flat, se seja uma garagem, se seja um trailer, né? Aqui não é muito comum as pessoas morarem em trailers, nos Estados Unidos mais, né? Se seja, né, qualquer lugar, né? O viaduto, né? Teoricamente, a casa é a sua residência, a sua moradia, é um barraco, não importa, né? Então, essa é uma interpretação correta dada, né, ou que deve ser dada à Constituição Federal. Barcos, muito bem lembrado, tem gente que mora em barcos. Então, não importa, né? Se é barco, se é viaduto, se é barraco, isso que é a interpretação que deve ser dada. Então, olha a importância, né, do assunto, do tema, né? O fato de você poder tentar chegar ao melhor entendimento daquilo que, né, o texto constitucional quer dizer. Alcançar o real sentido de seus termos. É isso que visa a interpretação das normas constitucionais. Alcançar o real sentido dos seus termos. A doutrina estabelece diversos métodos, né? A gente vai comentar alguns aqui daqui a pouco, para poder fazer esse processo interpretativo, ok? O que é importante a gente saber, né? Que existe uma teoria jurídica, né? Uma parte do direito constitucional. Não há norma que não careça de interpretação. Perfeito, exatamente isso. Existe uma teoria, né, ou uma parte do direito constitucional que é chamada de hermenêutica. Já vou falar, né? A hermenêutica jurídica, hermenêutica da norma. Então, a hermenêutica é a teoria da interpretação. É a área do direito constitucional que estabelece os métodos, né, para a interpretação do texto. É uma área bem difícil, né? Então, tem os doutrinadores que visam, né, se preocupam com a hermenêutica da norma, ou seja, com a interpretação da norma jurídica. Okay? Então, quando eu falo de hermenêutica, eu estou falando do processo, né, da forma, né, como eu vou analisar ou interpretar a norma jurídica. Muito importante a hermenêutica. Se de um lado eu tenho a teoria que estabelece os métodos de compreensão, de outro lado eu tenho aquele que faz, né? Aquele que faz a interpretação é chamado de hermeneuta. Certo? O hermeneuta é aquele que dispõe-se a interpretar a norma, também chamada de intérprete da Constituição. Juízes interpretam as normas, os advogados interpretam as normas quando pedem a aplicação com aquele sentido. Né? As cortes constitucionais que têm o papel, né, final, né, ou fundamental de dizer qual é o real sentido da norma. STF, no caso do Brasil, né, tem esse papel de dizer no final, por último, né, em última instância, qual é a interpretação que deve ser dada à norma. Não é isso que a gente sempre vê o STF decidindo? A norma constitucional. Esse acordo que eu mandei lá no grupo era uma interpretação da norma legal, né? 193 da CLT.
tenha sido ou não recepcionado, termo que a gente viu, recepção, né? Leia o acórdão, né? Tente ler. Eu sei que alguns vão ter um pouco mais de dificuldade, porque não são familiares com o tema, mas, né, fala da recepção do artigo 193 da Constituição Federal. No Brasil, o STF é o guardião da Constituição, como você já sabe. É a autoridade máxima em termos interpretativos. Já deve ter ouvido falar sobre isso. Existe um termo que a gente menciona, que é a antinomia da norma, né? Ou seja, é o conflito de normas válidas. É uma suposta contradição entre normas. Será que uma norma está contradizendo com a outra, né? Se isso acontece, eu estou dizendo que há uma antinomia, né, aparente. Uma antinomia na norma. Entendimento, né, que a gente tem é que não, as normas devem ser interpretadas a não ter, né, elas todas devem coexistir. Ótimo tema. Todas devem coexistir. Portanto, a antinomia é aparente, tá? Então, o ordenamento jurídico ele tem que encontrar a solução para um suposto conflito das normas. Não são termos importantes aí que a gente vê. Métodos, vamos falar, né? Vou só citar, tá, pessoal? Esse é um tema bem pesado, então não se preocupe. E é um tema de. Vou destacar o que for mais importante. Métodos interpretativos das normas constitucionais. Segundo a doutrina, como é que eu interpreto a norma constitucional? Tem vários métodos. O primeiro método é chamado de método jurídico ou método hermenêutico clássico. Ok? Estou anotando aí para você, você vai copiando, tirando print. Tem gente que tira print, não sei como é que está fazendo. Vai estudar depois, né? Ou estuda do livro. Tem que estudar os assuntos para fixá-los. Por esse método, a Constituição ela deve ser vista, né, sinalizada, considera-se a Constituição como uma lei em sentido normativo, né? Considera-se a Constituição como uma lei e, portanto, ela sinaliza o processo de interpretação das suas normas. Por essa hermenêutica clássica, né, você tem as normas constitucionais devem ser analisadas por elementos, né, que a lei tem. Então, por esse método, eu comparo a Constituição como uma lei normal. E nesse sentido, eu vou olhar, né, alguns elementos que eu olharia em qualquer lei. Então, por exemplo, eu vou olhar para a Constituição, né, ou para a norma constitucional, e vou olhar o que a doutrina fala de elemento genético. Aí, pessoal, a classificação é muito ruim, porque cada doutrinador às vezes muda o nome e tal, mas a ideia normalmente é ter uma ideia geral de como é que funciona. Dificilmente a prova exige que você saiba o nome exatamente daquela classificação, até porque varia, né, entre doutrinadores, então dificilmente cobra-se isso. Ou se cobra muito básico, ou se cobra uma interpretação mais genérica. Tá? Elemento genético, ou seja, eu tenho que olhar a origem da norma. O que o legislador, né, quando ele trouxe a norma, de onde veio a norma, qual era o sentido que era para ser dado? Elemento filolófico. Esse nome não sei se você já ouviu falar. É mais conhecido como elemento o quê? Gramatical. O que né? Qual é o resultado? Isso, muito bem, parabéns, Sayane. Né? Mais conhecido como gramatical. Qual é a interpretação literal, né? Pela interpretação gramatical filológica, casa é casa. Eu não deveria ampliar para barraco ou para barco, certo? Não é a melhor interpretação, vimos há pouco, né? Então, pela uma interpretação, né, clássica da norma constitucional, usando seu elemento gramatical, eu deveria interpretar casa como casa. E você já viu que não é essa a interpretação que é dada. Às vezes, né, quando você estuda sobre isso, a doutrina fala que esse elemento gramatical é o mais pobre, né?
né? É o que deve ser usado em última análise. Tá? Tem um livro do Barroso que é sobre hermenêutica. Depois eu vou lembrar o nome e vou falar para vocês. Muito interessante. Tá? Método lógico. Perdão, elemento lógico. Pense por esse elemento, tentar extrair qual é, né, a racionalização por trás da norma. Ou seja, o que ele queria dizer? Sim, esses elementos são todos dentro do método clássico jurídico. Né? São elementos dentro do método clássico jurídico, né? Hermenêutico clássico jurídico. Isso mesmo, Michael, perfeito. Quando eu estou falando do clássico jurídico, eu estou trabalhando com isso. Elemento sistemático. Busca entender a norma constitucional no contexto da sua existência. O que eu acho ruim assim dessas classificações que às vezes não, a maioria das classificações nem o próprio cara que cita dá um exemplo, porque não tem, porque ele fica imaginando, né? Tipo, hipóteses, vamos dividir a sala por altura, tá bom, tem o alto, tem o baixo, tem o mediano, tem o anão, tá, tem algum anão na sala? Não. Tipo, então vira meio que uma especulativa. Eu acho ruim por isso, porque às vezes fica muito na teoria, mas é para entender quais são as possibilidades, entendeu? Então, por uma interpretação clássica, jurídica da norma sistemática, eu tenho que olhar para a Constituição, né, no contexto da sua existência, analisar o todo para chegar na sua parte. É muita teoria, né? Vamos combinar? O gramatical é fácil de você ver, visualizar, né? O genético, talvez, né? O lógico, mas assim, alguns são bem teóricos. Então, não se preocupa. Eu também tinha essa dificuldade, ainda tenho, né? Que as normas, a teoria, direito constitucional, principalmente, né? Teoria geral do Estado, sociologia, são coisas para a gente pensar, né? Fica muito no mundo das teorias. E não adianta. Para você reduzir essa dificuldade, se é que você tem, é só estudando, e vai ficando aos poucos melhor, né? Mais claro, mas não deixa de ser teoria. Sei lá, né? Quando você vai para o mundo acadêmico, né? Na área jurídica, na área social, é teoria, você pensar, mas e se fosse assim? E se fosse assado? E se não sei o quê? É diferente de você fazer acadêmico de uma área de engenharia, que você vai montar um projeto, uma coisa clássica, né? Uma coisa mais palpável. Aqui é muito teórico, porque você tem o que funciona, né? O que está lá no jogo, qual é a regra. Eu vou para a teoria, então eu vou pensar como é que seria. Por exemplo, na dissertação minha de mestrado, eu discuti uma teoria, né? A minha discussão de mestrado é sobre o chamado dano existencial. Ou seja, não tem isso previsto em lei. Eu quero demonstrar, né? Eu demonstrei na minha dissertação que o empregador ele não pode exigir do empregado, do funcionário, que ele trabalhe 12 horas por dia, 14 horas por dia, 20 horas por dia. Eu não estou falando de adicional de horas extras, não. Porque ele pode receber por isso, mas ainda que ele receba, pode uma empresa exigir que o funcionário trabalhe tantas horas assim? Se uma empresa fizer isso, a empresa não está cometendo um dano à existência do funcionário? Olha só que teórico, né? Que viagem, né? Para não dizer de outra forma. Né? Que viagem. Mas é daí que sai a lei, daí que sai, né? Começa a discutir-se, às vezes somente pedir, se eventualmente condenar, eventualmente vier a lei, certo? Porque, vamos lá, rapidamente, a gente não perdemos muito tempo. Imagine que você é funcionário de uma empresa. Normalmente isso acontece com gerentes, né, encarregados, ou algumas profissões, como aconteceu muito com telecom. Então, a empresa lá que presta serviço para Oi, para não sei o que, tá cheio de trabalho, aí o cara fala assim, pô, tu tem que trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, 20 horas por dia. Tem cara de telecom aí que entrava 8 horas no serviço e saía 10 horas da noite, de segunda a domingo, né? O cara trabalhava domingo até meio-dia, durante 3 anos. Isso é razoável? Né? Isso é possível? A empresa pode exigir isso de um funcionário? Ainda que ela pague hora extra, não estou falando hora extra, trabalhou tem direito a hora extra, é outra coisa, está previsto na lei.
Ela pode desistir do funcionário, trabalhar, né, de 8 da manhã a 10 da noite, dá 14 horas por dia, né, durante 6 dias por semana, mais um pouco no domingo até meio-dia, 1 hora. Isso é razoável? Não ter férias, não ter feriado? Né? Sendo muito bem lembrado, Rafael, sendo que a legislação permite só 2 horas. Ah, mas se ela trabalhar, pago mais. Né? Vai pagar a hora. Mas não importa, estou falando de hora, estou falando do dano moral. O funcionário que fica lá numa situação dessa perde o casamento, muitas vezes, perde de ver o filho, perde de ver isso. Isso é um dano que a empresa causou. Esse dano é um dano, né, à dignidade do trabalhador, à sua existência. E se é um dano, a empresa deve indenizar, certo? Essa é a discussão. Discussão teórica total, né? Mas é a discussão. Então eu discuti, né, que os danos, né, são classificados em danos, né, patrimoniais e extrapatrimoniais. Dentro dos danos extrapatrimoniais, ou seja, fora do patrimônio, muito se fala do dano moral. O dano moral está ligado à, né, à questão da dignidade da pessoa humana. Só que o dano moral não se confunde com o dano extrapatrimonial, a existência. Porque o empregado que trabalha 14 horas, quando ele está fazendo isso, muitas vezes ele está até feliz que ele está ganhando mais, porque ele quer ter um emprego. Né? Então, muitas vezes o próprio empregado não está indignado com aquela situação, ele está até bem, né, no sentido de que está recebendo, está feliz. Só que depois, muitas vezes que ele sai, que ele vai ver o que ele perdeu, né, ou o dano que ele sofreu. E isso é discussão, né? Então você tem um dano extrapatrimonial, mas que não atinge a moral, mas atinge a sua existência. E a jurisprudência já reconhece outros danos extrapatrimoniais diferentes do dano moral. Por exemplo, o dano estético. Né? O dano estético é um dano extrapatrimonial que não se confunde com o dano moral. Você sofre um acidente de carro, você vai sofrer dor, né, medo de morrer e tal, dano moral. Você vai sofrer, perder o carro, né, dano material. Você vai sofrer um dano estético, né, porque você sofreu lá né, sei lá, uma queimadura sem reversão, alguma coisa nesse sentido. Então, porque qual é o racional? A melhor identificação das situações permite uma melhor indenização. A Constituição garante a reparação integral de todos os danos que você sofreu. Então, eu preciso identificar os danos para identificar as reparações. Mas tudo isso foi só para você ver qual a importância da teoria. Eu sei que para o aluno, principalmente o aluno que está no primeiro período, ele fala: essa porra é um saco, né? Isso aqui é chato pra caralho. Porrada de coisa teoria, o cara fica viajando. Eu sei que é difícil no começo, mas isso tem um sentido. E depois as coisas vão se aperfeiçoando. Né? Vão fazendo mais sentido para você. Se eu não sei questionar, refletir, teorizar, eu não vou mudar o que existe. Se eu sou, né, aí é uma crítica construtiva para muitos aí, né? Eu vou decorar a lei e vou fazer o concurso. Legal, posso até passar no concurso, né? E infelizmente essa é a regra do jogo no concurso. Mas eu vou ser capaz de mudar a norma da lei? Eu vou ser capaz de questionar, fazer um projeto de lei, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade? Para mudar o que existe, evidentemente para melhor, né? Eu preciso do quê? Preciso de ser um questionador teórico. Se fosse assim, se fosse assado, por isso, por aquilo. Então, o que os doutrinadores fazem, que no começo a gente não entende, tem um sentido muito importante, tá? Só te dar essa dica aí, para tu se esforçar na parte teórica, porque ela vai fazer o seu diferencial, ok? Ela vai ser o diferencial. Ninguém sabe nada, né? Ninguém sabe tudo, mas se você souber pensar, tu vai conseguir estar bem, né? Decorar é decorar, ok? Não que não seja importante, né? Infelizmente, a gente acaba sendo exigido, né? Pela regra do jogo, em decorar, principalmente quando eu estou, né, em alguns concursos, mas vai além, né? Até em concurso mesmo, concurso melhor, magistratura, por exemplo, eles exigem um pouco mais, né? Exigem que você saiba pensar. Vamos voltar aqui para nossa. Eu estudava física, mas teoria é praticamente possível. Legal, Mike. Vamos voltar aqui para nossa teoria aqui né, das teorias interpretativas. Falei do histórico, né? Então, o elemento histórico. Você, ao fazer um processo interpretativo,
do método constitucional clássico, usando o elemento histórico, você vai analisar quando que a lei foi criada, né? Você pode até pensar, muito parecido com o genético, até acho. É a mesma coisa, né? O cara que é baixo e o anão não é muito parecido? É. Então, a classificação às vezes são parecidas. O que diferencia? Alguns centímetros. Estou usando um exemplo esdrúxulo, né? Mas é para você ver que uma classificação não tem que ser totalmente diferente. Justamente eu estou olhando todos os espectros, as poucas diferenças. Então, o elemento histórico é parecido com o genético, no sentido de trazer as origens. Né? O histórico, né, pensa mais na questão do motivo, né? Qual é o que objetivava, né? Naquele momento, o que se objetivava fazer. Por exemplo, criou-se a norma objetivando acabar com os crimes cibernéticos. Essa é a interpretação que tem que ser dada na norma lá da Carolina Dickmann, lembra, né? Muito obrigado, Luciano. Qual é o espírito da lei? O que a lei queria fazer, né? O que está por trás? É isso que a doutrina diz, né? Ou chama do elemento histórico. A gente tem um outro elemento, que é o chamado elemento teológico, né? Elemento teológico. Vou digitar aí para você. Elemento teológico. Por esse método interpretativo, né? Por esse elemento desse método interpretativo, melhor dizendo, o que se busca é a finalidade da norma. O que a norma queria, né, fazer? Tá? Como eu já falei, né, os adeptos desse método interpretativo hermenêutico clássico acreditam que todas as normas guardam em si um sentido específico, que você tem que identificar, né, qual é a main legis do legislador, para poder fazer a interpretação. Ok? Na prática, o que acontece muito é o juiz ele tem o seu posicionamento e ele adequa aquela interpretação de um desses sentidos. Muito comum fazer isso. Pedro Lenza, que é um dos livros que eu indiquei, fala que, além do método clássico, a gente tem atualmente o método tópico problemático. Tá? Tudo no livro, né? Não se preocupe em decorar isso não, tente entender. Neste método, a Constituição é considerada um sistema aberto de regras e de princípios, ensejando várias interpretações possíveis de uma mesma norma a depender do problema fato. Ou seja, eu vou olhar no caso concreto. E aí, nesse caso, qual é a aplicação que tem que ser dada? Pode ser que em outro caso a interpretação seja outra, ok? Por isso que eu tenho que olhar o problema. Essa interpretação. Nas palavras de Pedro Lenza, vou colar aqui o texto dele. Por meio deste método, parte-se de um problema concreto para a norma, atribuindo uma interpretação um caráter prático na busca da solução dos problemas concretizados. Né? Então, mais ou menos o que eu disse de outra forma. Então eu vou olhar, tá bom, uma invasão, né, do sem-teto na casa. Qual a interpretação que eu tenho que dar do conceito de casa? E um policial que está seguindo, né, um criminoso. Então, vou olhar o caso concreto. Então, eu tenho uma proteção maior a ser dada, teoricamente, né, em uma invasão, e uma proteção menor a ser dada, né, num policial que está cumprindo seu dever. Deu para perceber, né? É o problema. Vai justificar a interpretação que eu vou dar, segundo Pedro Lenza. A doutrina também fala do método hermenêutico concretizador. Vou colocar o nome aí para você. Por esse método, eu exijo do intérprete, né, um trabalho maior de interpretação, de pré-compreensão. O intérprete vai ter que olhar, né, o critério subjetivo por trás da realidade social. Muita teoria, tá? Não se preocupe com isso, nunca vai cair em prova.
Já te falei, né? O que cai em prova sempre, ou mais, é o método jurídico clássico. O método jurídico clássico é o mais importante. Sugiro que você dê uma atenção especial. A não ser que você for fazer uma prova, né, de uma banca de mestrado, aí talvez, né, e o mestrado seja em constitucional, aí talvez isso seja objeto de cobrança, tá? Então é muito importante você também ver, direcionar o seu estudo, né? Então, tem vários métodos aí, segundo a doutrina. Tem um método de comparação. Então, né, segundo a doutrina, você deve comparar os textos constitucionais. Então, como o próprio nome diz, então o intérprete deve olhar as constituições de diversos países para ver como é que ela é aplicada lá e ver qual é a melhor aplicação. Ok? Então, você tem aí vários, né, métodos, né, que devem ser adotados aí a partir da doutrina. Ok? Viagem total, eu entendo. Mais importante, método jurídico clássico. Os outros é para você ter uma noção. Não deixe de ler, né, porque aos poucos você vai adquirindo esses conceitos. Agora, uma coisa importante, também método interpretativo. Princípios constitucionais de interpretação. Então, vamos avançar na hermenêutica constitucional. Vamos pensar assim, existem princípios que me ajudam no processo de interpretação funcional? Essa é a pergunta. E a resposta é sim, né? Um dos métodos de interpretação funcional é a interpretação baseada nos princípios. Ou seja, as minhas escolhas deverão respeitar os princípios que existem, né, que são base, né, pilares, né, pressupostos de interpretação constitucional. Também cai bastante em prova, tá? Fica ligado. Importante. Você já deve ter ouvido falar, inclusive, de alguns deles. Então, a hermenêutica baseada em princípios é aquela que o intérprete, ao analisar a norma, verifica, né, se ela está de acordo com os princípios constitucionais. Então, vamos analisar os princípios constitucionais interpretativos. Primeiro princípio constitucional interpretativo, você já deve ter ouvido falar talvez, é o princípio da unidade da Constituição. Então, quando eu vou analisar uma norma da Constituição, perdão, eu tenho que olhar ela como um todo e não como um parte. Eu preciso olhar a norma como um todo e não como parte. Por quê? Para a Constituição é uma coisa só, é uma unidade, não é uma parte. Lembro de um exemplo. Abre a sua Constituição aí no artigo 5º. Deixa eu abrir minha Constituição aqui também. Se abrir sua Constituição Federal no artigo 5º, e você for pro... É o caput? Deixa eu lembrar, é o caput. Caput. Todos são iguais perante a lei. Certo? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí tá os incisos lá e tal, mas o exemplo está aqui. Pela uma interpretação literal da norma, uma pessoa que esteja aqui visitando, um turista não tem direito nem à vida, concorda comigo? À liberdade, à propriedade.
Porque, pela interpretação literal da norma, ele esqueceu de falar dos estrangeiros não residentes. Concorda comigo? É óbvio que essa interpretação ela não atende, né, os interesses da nossa sociedade. Ela não atende a melhor interpretação. Ela não é a melhor interpretação. Vamos olhar para o princípio da unidade da Constituição. Se eu olhar para o princípio da unidade da Constituição, essa interpretação é válida, né? Fica de pé? É uma boa interpretação? A resposta é não. Porque na própria Constituição, em outros incisos, se eu interpretar dessa forma, eu estou violando, né, outros artigos. Então, a Constituição Federal, por exemplo, no artigo 1º, diz que a República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Fundamentos, pela União, eu quero ler rápido e acabo lendo errado, né? Pela União Indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamento 3, a dignidade da pessoa humana. Ou seja, para mim garantir a dignidade da pessoa humana, eu tenho que proteger todo mundo, inclusive quem não mora aqui. Não é isso? O estrangeiro não tem dignidade da pessoa humana? Claro que tem. Então ele tem que ser respeitado nos seus direitos fundamentais. Certo? Vamos pegar outro exemplo, né? O outro artigo que faz, né, numa interpretação dos princípios, aquela nossa interpretação não ficar de pé, né? Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege para relações internacionais, ou seja, com as pessoas, né, dos países que venham para cá. De que forma, né? Com a prevalência dos direitos humanos. Tem vários, né, artigos aqui que podem ser citados para poder dar uma interpretação. Se você, né, tá com sono aí, dar uma interpretação uniforme à Constituição. Então perceba, né, a interpretação com base no princípio da unidade da Constituição não sustenta ou não se sustenta. Deu para entender? Ok? Então essa é a interpretação, né, da unidade da Constituição. Por essa interpretação, né, a Constituição tem que ser compreendida e interpretada corretamente como uma unidade. Né? Eu tenho, né, uma norma integra a outra. Eu não posso entendê-la de forma isolada. Ok? Vamos passar para o segundo princípio, princípio da concordância prática, também chamado de princípio da harmonização. A ideia desse princípio é a de que o aplicador do direito ao se deparar, melhor dizendo, com uma situação de conflito entre normas tuteladas, ele deve, né, fazer uma interpretação de forma a harmonizar os direitos, de forma a, né, aproveitar os direitos, de forma a evitar um conflito. Esse aqui, o exemplo mais comum da doutrina, né, é o direito, né, da inviolabilidade da vida privada, ou da intimidade, né? Inviolabilidade da vida privada versus o direito à informação, né, ou a liberdade de informação. Muitas vezes o Supremo é chamado a decidir sobre isso. E ele tem que concordar os princípios com a prática. E aí? Sabe onde é que foi bem interessante essa discussão? Numa decisão sobre a biografia do Roberto Carlos. Então, uma pessoa pode escrever sobre as suas intimidades, né, que você teve durante a vida, sobre as suas particularidades? A princípio, não. Mas quando essa pessoa se propõe a ser uma artista, a ser uma pessoa conhecida, ela não, né, não reduz a sua
intimidade e, portanto, permite a informação? Caso concreto. Caso concreto, né, vai ser analisado qual é o limite, né, da aplicação de um princípio ou de outro. Temos isso hoje sobre a liberdade de expressão e um inquérito sobre fake news no STF. Muito bem, né? É exatamente isso. A maioria dos juristas são contrários a esse inquérito. Não, aí nem tanto pela discussão, né, da concordância prática, sim por entender que ele é contrário à Constituição, pois o, o, né, o investigador é o próprio juiz. E a gente tem né, assim, muito artigo sobre isso, é um tema muito legal. Né, você tem, hoje, né, o juiz fazendo a investigação para ele mesmo. Isso é contrário ao nosso sistema de persecução penal. Né? Então a gente tem, né, uma certa balança no processo criminal em que alguém acusa, alguém defende e alguém julga. Como que alguém acusa vai defender ao mesmo tempo? Eles não são malucos, né? Eles argumentam que o regimento interno do STF permite, só que a gente defende que não permite, né? Porque na verdade ele não foi essa parte do regimento não deveria ser recepcionada pela Constituição. E até que isso seja levado em votação ao plenário para que eles decidam, fica lá o presidente dando uma canetada, né, e o pessoal cumprindo. Inclusive, foi entrada com uma ação, né, uma DPF sobre isso, no partido político, e o Toffoli sentou em cima e não levou para o plenário. E está lá o inquérito rolando. Não que, eventualmente, né, qualquer excesso, né, ou crime praticado contra os ministros não devam ser punidos, não é isso. Mas não da forma que foi, da forma que está sendo. É muito complicado. Né? A gente está vivendo momentos estranhos, né? Momentos sombrios. Estamos testando a nossa democracia, estamos testando a força e a independência das nossas instituições. Não sei se você percebeu isso, né? A gente está vivendo um momento muito complicado. Então, não sei se tem gente que defende, acho que é bom, né? Isso vai fazer com que a gente se fortaleça. Ou a gente acha que é ruim, porque pode ser que uma, né, entidade, né, uma das nossas instituições perca, né? É sempre isso, né? Os poderes, apesar de ser harmônicos, independentes entre si, isso é só na teoria. Né? Na teoria, os poderes são harmônicos, na prática é porrada para todo lado. Né? Cada um quer ter mais poder que o outro. Né? O presidente brigando com o legislativo ou com o STF. É só na teoria que eles são harmônicos, na prática é porrada geral. Certo? Já percebeu isso, né? Não há revolução sem derramamento de sangue, ainda que metafórico. Meu amigão. Não sei, né? A gente talvez não tenha revolução aqui ainda porque não houve derramamento de sangue aí, então, pelo seu argumento. Vamos voltar aqui para os princípios, que é mais simples do que isso que está acontecendo. Princípio da correlação funcional. Né? Tem os nomes malucos aí que os doutrinadores inventam, não se preocupe. Né? Que é uma coisa que é correlata, né? Que está ligada ao que? A função, né? Esse princípio orienta o intérprete da norma constitucional a não perturbar a divisão. Então, a Constituição não diz que poder legislativo cuida das leis, que o executivo cumpre as leis, que o judiciário julga. Então, quando eu interpretar, eu tenho que pensar nisso. Né? Por exemplo, se eu estou pensando nisso, eu estou aplicando o princípio da correlação funcional, ou seja, no que cada um tem que fazer, né? Qual é a função de cada poder, por exemplo. Então, por esse princípio, né, os intérpretes da Constituição são os juízes. Eles que têm que interpretar. Cabe ao Executivo cumprir. Cabe ao Legislativo criar as normas. E assim por diante. Você tem aí, né, nesse sentido, que em compensação, se o juiz cabe aplicar a norma, a inovação não é do juiz. O juiz não pode inovar. O que a gente chama de outro tema também do caralho, né? Todo mundo pode falar palavrão agora, o Bolsonaro liberou. Por esse princípio, o judiciário erra quando faz o quê? Ativismo judicial. Já ouviu falar sobre isso? Totalmente em voga também, né? Totalmente em discussão.
é a bola da vez, né? O que é o ativismo judicial, para você que não ouviu falar? Ativismo judicial é quando o judiciário ele cria norma. Ativismo judicial é quando o judiciário ele passa a criar, né, normas não previstas. Quem defende o ativismo judicial diz que isso acontece porque há lacunas que devem ser resolvidas, né? Mas quem tem que resolver lacunas, teoricamente, é o legislativo e não o judiciário. E aí fica essa discussão, né? E surge-se, né, os ativismos judiciais. Então, o ativismo judicial é isso, né? O ativismo judicial é quando, né, o poder judiciário ele começa a decidir além do que é possível, além, né, do que interpretar. Ele começa a criar, por exemplo, direito de greve. Não tem na lei, não era para ter direito de greve de servidor público, né? E aí, o que o tribunal fez? Aplicou a lei do profissional urbano, né? Do empregado. Isso é ativismo judicial, certo? Então você passa com a justificativa, né, da ausência de norma, você passa a inventar coisas. Né? Às vezes a gente acha que é bom, mas a gente acha que é ruim. O problema é a insegurança, né, que isso traz. Uma das críticas do ativismo judicial qual é o limite? Até quando você pode ir, né? Sim, muito bem, Cristiano. Ele é defendido em razão da inércia, né, da política, né? Quem defende o ativismo judicial defende sobre esse argumento, que né, isso nasceu em razão da inércia do ativismo, como você muito bem colocou. No Brasil, acho que a gente está num momento muito forte, vamos dizer assim, né, de ativismo judicial. O próprio bagulho aí do fake news, né? Isso além de ser uma ofensa à Constituição, é uma regra, né, de ativismo imensa, tá? Mas é bom, o que é importante a gente estar aqui para aprender, né? Então, tem argumentos contra e tem argumentos favoráveis, certo? Quem é contra, quem é a favor defende, né, a necessidade de resolver o problema concreto, né? Não ficar dependendo, né? Argumenta que o judiciário ou o executivo muitas vezes é inerte, certo? São posições contrárias, né? Aliás, são posições favoráveis. Quem é a favor defende isso. Quem é contra diz que o judiciário não tem legitimidade para tomar essas decisões. Vamos lembrar que as normas, né, são leis, são criadas por leis. E as leis são criadas por nós, né, dentro do nosso sistema democrático. Então, se eu quero uma coisa ou proibir alguma coisa, como é que isso é feito? Através de uma lei. Em última palavra, a lei é a nossa vontade. Por mais que você não concorde muitas vezes, mas não nós, ou a maioria de nós, dentro do nosso processo legislativo, que decidiu assim ou decidiu assado. Então, quando a decisão sai, ela tem legitimidade, certo? É a decisão da maioria, né, dentro do processo legislativo, dentro do processo, né, de representação. Então, a gente tem que cumprir, porque foi a gente que decidiu. Concorda? Agora, o ministro não, ele foi colocado lá por sei lá quem, por indicação, imagina agora, né? Indicação política, né? Ou ainda um juiz que fez concurso, mas com capacidade técnica que o juiz tem, auferida no concurso, não lhe dá legitimidade. Não significa dizer que ele está fazendo o que a população quer. Consegue visualizar isso, né? Então, o pessoal é muito contra, né, a isso, né? Que os juízes acabam negligenciando o seu dever fundamental de julgar e passam a atuar, muitas vezes até de forma política, que é vetado, né? O juiz não deve atuar de forma política. O ativismo judicial ele é nocivo até o próprio legislador, por afastar da sua função principal. Tem muitos textos aí que você pode
estudar sobre isso. Vou jogar num grupo lá agora, para você ler depois. Ok? Um site bem legal. Fala sobre isso. Sem a lei, ele precisa das outras fontes e a força à mão do legislador. Exatamente, Luciano. Muito bem, pá. Perfeito, é isso aí. Vamos para outro princípio. Princípio da eficácia integradora. Vou colocar aí para você. O nome também é bem sugestivo, né? Eficácia integradora, ou seja, um princípio para dar eficácia integradora à norma. Um princípio, né, em que o aplicador do direito vai buscar construir soluções para os problemas jurídicos constitucionais existentes. Então, como é que eu faço para que esse caso seja resolvido? Como é que eu faço para que, nesse caso concreto, a integração da norma, né, se dê? Muito teórico também, né? Doutrina não me lembro nem de exemplo para te falar. Tem coisa que é mais prática, como já falei, tem coisa que é mais teórica. Princípio da força normativa da Constituição. Ou seja, eu aplico a norma lembrando que a Constituição ela tem uma força normativa. Lembrando que a Constituição, né, é uma norma jurídica. Lembrando que a Constituição tem maior eficácia, né, maior aplicabilidade. Está no topo, né, da pirâmide de Kelsen, lembra? Aí eu posso pensar na pirâmide de Kelsen, né, força normativa. Ok? Que a Constituição, segundo Kelsen, ela está no topo de uma pirâmide em que todas as demais normas têm que respeitá-la. Portanto, ela tem maior força normativa. Ok? Então, eu tenho que interpretar lembrando disso. Será que essa interpretação vai colocar a norma na sua posição, né, máxima? Essa é a teoria. Princípio da máxima efetividade. Eu preciso interpretar a norma para atingir o maior significado possível. Aí aquele exemplo da casa acho que vai bem, né? Princípio da máxima efetividade. Como é que eu faço para que na interpretação dada eu alcance, né, a maior eficácia? Como é que eu faço para atingir a maior quantidade de pessoas? Como é que eu faço para garantir o maior direito para todo mundo? Aquele exemplo da casa é perfeito. É uma interpretação de máxima efetividade. A casa é qualquer moradia que a pessoa tenha como seu lar, a sua residência, né? A sua proteção, o seu descanso. É uma boa interpretação essa, né? Um bom exemplo. Tem vários, né? Estou citando aqui os mais importantes, destacando aqueles que são mais cobrados, exemplificando quando há exemplo. Princípio da interpretação conforme a Constituição. Esse princípio é muito utilizado quando a gente fala de controle de constitucionalidade. Vamos lá, o que é controle de constitucionalidade? Acho que a gente já comentou sobre isso, né? Mas vou fazer uma rápida explicação sobre isso. A Constituição, ela está no ordenamento jurídico junto com outras normas. E eu preciso verificar se essas normas, ou até as próprias alterações que a Constituição vai sofrer, estão de acordo com a própria Constituição. Então, os países, né, eles vão criar mecanismos de controle de constitucionalidade. Ou seja, como que eu controlo a constitucionalidade das leis? Então, os países criam entidades, né, que vão ter essa função de controlar a Constituição. No Brasil, o controle de constitucionalidade ele existe de duas formas. Ele existe de forma concentrada, realizada pelo STF, e ele existe de forma abstrata, realizada por todos os juízes ao julgar uma norma. Então, o juiz, no caso concreto, ao julgar uma ação,
ele vai muitas vezes fazer o controle de constitucionalidade abstrato, ok? Então imagine, tem um exemplo lá no escritório que os empregados, né, eles trabalham num regime especial, que é chamado de APH, se alguém tiver alguém da área da saúde aí, federal vai saber, que é adicional de plantão hospitalar. Esse adicional, ele é pago como se fosse uma hora extra do funcionário, mais ou menos assim. Então o funcionário tem lá os seus plantões, né, a sua escala normal, e aí, em razão da necessidade do serviço, ele faz outras escalas, né, outros plantões, chamados de APH. E ele ganha um dinheiro por isso. E aí havia, né, existe ainda, na verdade a gente está discutindo isso na justiça, descontos no salário do funcionário, não no salário em si, mas no APH que ele recebia esses descontos, a título de contribuição previdenciária. Então você faz lá o seu APH e aí você paga lá uma contribuição sobre isso. A nossa tese é, na interpretação conforme, né, olhando para a Constituição, esse desconto, apesar de estar previsto na lei, ele é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição diz que a contribuição social é para o funcionário ter direito né, aos benefícios, né, decorrentes da Previdência Social. O mais comum é a aposentadoria, mas tem lá os outros benefícios decorrentes da contribuição social. E a lei que cria a APH diz que essa APH não entra para nenhum fim previdenciário, ou seja, ele paga, mas ele não tem o benefício. Ou seja, esse pagamento é constitucional. Por quê? Porque se ele paga, ele deveria ter o benefício. Como não entra para fins de benefício, também não deveria pagar. Essa é a nossa tese, que está sendo, né, vitoriosa. Já tem várias decisões e nesse sentido. Ou seja, essa lei é constitucional. O juiz, quando ele vai olhar, eu quero que pare o desconto, porque o desconto é inconstitucional. Ele, antes de parar, ele vai dizer, tá bom, eu vou, né, se ele entender assim, ele vai dizer, ok, julgo procedente o pedido, declaro a norma inconstitucional, né, a lei interpretada com base na interpretação da Constituição. Quando o juiz faz isso, ele está julgando um caso concreto, uma lei com base na Constituição. E quando ele aceita ou rejeita um pedido, muitas vezes ele vai estar concordando com a aplicação da Constituição ou não, ou dando outra aplicação. Então, é o caso concreto, é o controle de constitucionalidade abstrato. Aquela norma está de acordo com a Constituição? Nesse exemplo, o juiz está dizendo que não, e está afastando ela do ordenamento jurídico, mandando deixar o desconto que ela exigia, porque ele entende que ela é inconstitucional, certo? E existem os casos concretos, né? Perdão, concreto, esse é abstrato, concreto. Esse é concreto, perdão, invertido. Né? Esse é concreto e abstrato, teórico. Esse é concreto, teórico, contrário. Em que um partido político, a OAB, né, existem os legitimados, entram com ações específicas, ações diretas de inconstitucionalidade, para declarar aquela norma inconstitucional perante o Supremo. Neste caso, não tem caso concreto, por isso que eu inverti, né? Nesse caso é teoria, né? A pessoa capaz, né? O ente capaz, relacionado pela Constituição, entendeu que aquela norma ofende a Constituição, o partido político, e entra lá, pode até ser começo do argumento. Ali você vai estudar em Direito Constitucional 2, salvo engano, ou acho que é 2, que aí tem efeitos erga omnes, né? Ou seja, para todo mundo, certo? Aqui no caso concreto o efeito é apenas para esse caso. Lá no controle abstrato, o efeito é para todo mundo. Aí você vai ver se usar os efeitos. Então, isso é só para te explicar de forma muito simples. Nem todo país é assim, tá? Tem países que o controle de constitucionalidade é feito de forma diferente. O que é uma interpretação da Constituição? Existe um princípio, né, interpretativo de interpretação conforme a Constituição. E, como eu já disse, esse princípio é muito utilizado no controle de constitucionalidade. E a sua proposta é direcionar ao aplicador do direito, o intérprete, que as normas constitucionais devem comportar, né, devem ter aplicações, né, de acordo com o entendimento da Constituição.
E aí eu faço isso, por exemplo, quando tem uma emenda à Constituição. Já existe uma Constituição. Então a emenda não pode ser distoante, né, daquela aplicação que já existe. Esse princípio, né, impede que eu tenha uma desconstituição desconforme. Consegue visualizar isso, né? Esse princípio tenta manter a Constituição única, né? Aí meio que se confunde com o princípio da unidade nesse ponto, ok? Isso é bastante importante, esse princípio. Dá aí uma atençãozinha especial a ele, ok? Quase acabando. Faz assim, né? Passou. Toma uma água. Vamos para mais um princípio. Princípio da proporcionalidade ou princípio da razoabilidade. Princípio de extrema relevância no ordenamento jurídico. Por esse princípio, você, né, ou o intérprete, ao aplicar a norma, no caso concreto, vai ter que buscar os primados da justiça, vai ter que ver o bom senso, vai ter que ver, né, a eficácia do direito. Bem teórico, né? Tem um conceito aqui que eu vou colocar para você, de um bem famoso, que é do Carlos Lenzert, não sei nem falar o nome do maluco. Diz assim: o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade é, em essência, consubstancia, né, ou seja, traduz, uma pauta de natureza axiológica. Para quem não sabe, axiológica é de valores, né? Então, tem a ver com valores, que emana diretamente das ideias de justiça, de bom senso, de prudência, de moderação. Estou arrumando aqui para colocar para você, de moderação. Justa medida, proibição de excesso, direito de justos, valores afins, precede e condiciona a positivação jurídica. Inclusive, é de nível constitucional e ainda enquanto princípio geral do direito serve como regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico. Tá? Esse conceito é bem legal, apesar de ser um pouco complexo. E vários doutrinadores repetem esse conceito, porque ele é muito antigo. Eu fazer a coisa certa, né, de certo modo, é bem abstrato, né, bem subjetivo, melhor dizendo, comparado com outros que são mais objetivos, mas são importantes. A gente acabou os princípios, né? Existe uma regra, né, de interpretação que é chamada de mutação constitucional. Já ouviu falar da mutação constitucional? Que é a interpretação que a gente dá alterando o entendimento da Constituição. Então, a mutação constitucional também é, né, uma forma interpretativa. Na mutação constitucional, eu altero a Constituição sem alterar o texto. Na mutação constitucional, eu mudo, né, o que a Constituição estava dada, escrita, mas o texto permanece igual. Exemplo, prisão em segunda instância. A lei sempre foi a mesma, mas no processo interpretativo mudou-se né, o sentido. Isso é mutação constitucional. Então anote aí, mutação constitucional. Exemplo, já te dei, deixa eu pegar um aqui. Né? Eu tenho um texto muito bom que eu gosto de falar com os alunos, eu vou colocar lá no grupo, que falam de 3 grandes casos de mutação constitucional. É o caso que prevê o princípio da individualização da pena. É o caso da fidelidade partidária. Lembra que fidelidade partidária mudou?
Casamento, muito bem. E é o caso da união homoafetiva. Eu vou mandar esse texto para você ler. Tem 7 paginazinhas só. Olha que moleza. Vou colocar lá no grupo. Ok? Já te passei algum trabalho falar disso? Já passei, né? A DPF 130. Já começou a fazer? E aí? Já começou a fazer? Não, né? Tem que ler, pessoal. Devagarzinho, vai grifando o que você acha importante para colocar no resumo depois. Isso aí, tá? Não dá mole não. Então, esse texto que eu vou colocar vai falar desses 3 casos, tá? Vamos fazer uma rápida aqui introdução, para depois você ler. Vai explicar, né, o que é a mutação, como eu já falei, né, que é o fato de você mudar, né, o entendimento, ok? Quer ver? Ó, vou colocar um conceito aqui do Gilmar Mendes. Mutação é a mudança do contexto sem mudança de texto. Gostei disso aqui. Mutação é a mudança estou vendo errado. Mudança do contexto sem mudança de texto, de forma bem simples. Ok? E aí, como eu disse, né, o partido político mudou a regra interpretativa, não mudou a lei, mudou a regra interpretativa. A própria prisão em segunda instância foi feita várias mutações constitucionais. Primeiro, entendia-se que a prisão, né, só era válida a partir do trânsito em julgado. Entendia-se que trânsito em julgado era quando, né, você já viu isso, né? Acredito que sim, não sei. Trânsito em julgado era quando não havia mais recursos. Aí o Supremo voltou atrás, entendeu que trânsito em julgado entendia-se após a segunda instância. Porque existe uma. Né, ninguém é maluco também, né? É claro que tem umas teses que são mais absurdas, outras menos, mas a discussão em segunda instância ela passa pelo entendimento que, faticamente, de fato, um recurso extraordinário não vai alterar. O recurso extraordinário não julga o fato. Então, no crime, né? Pensando aí no crime, na prisão, quando alguém é preso, é porque, né, e condenado, obviamente, verificou-se no processo penal que houve autoria e materialidade. Ou seja, a pessoa foi a pessoa que cometeu e o crime existe, né? Ao contrário, né? Materialidade e autoria. Existe o crime e foi a pessoa que fez. Isso é visto em primeira instância, isso é revisto em segunda instância. Um processo para o Tribunal Superior, seja ele qual for, não objetiva olhar os fatos, objetiva aplicar a norma, né? Então, os processos extraordinários, todos eles, seja o processo extraordinário, né, o recurso extraordinário do STF, seja o especial do STJ, seja o de revista do TST, ele tem como função principal aplicar a uniformização da norma no país todo. Não dá para um tribunal decidir de um jeito e outro decidir de outro, seja na norma trabalhista, seja na lei, seja na Constituição. Então, se houver divergência de aplicação no entendimento, você recorre para esses órgãos extraordinários, com os recursos extraordinários competentes, para que seja a aplicação da norma. Pode ser que esse recurso faça com que o processo demore e prescreva e a pessoa saia. Certo? Pode ser que o entendimento que você quer aplicar vai fazer com que a contagem seja outra e aquele que esteja prescrito. Vai lembrar a súmula 7. Muito bem, né? Exame de provas. Ou seja, às vezes o recurso extraordinário tem como efeito a saída indireta da pessoa, mas não significa dizer que ele foi absolvido. Isso é quem defende a prisão em segunda instância, certo? Esse é um dos argumentos. Então, ele não foi absolvido, certo? Então, aí você divide o trânsito julgado material e o trânsito julgado processual. Materialmente, o trânsito julgado aconteceu,
A matéria não vai ser revista. Lembrado aí, o Luciano está estudando, então de parabéns. A súmula 7, que proíbe o reexame de provas. O que se vai rever não são as provas, não é o processo, não é se ele cometeu o crime ou não. Eventualmente, a aplicação da prescrição, né? Entendimento sobre a prescrição, eventualmente a aplicação da colheita de prova, que ele vai defender que aquela prova foi colhida de forma ilegal. E se o juiz entender que a prova foi colhida de forma ilegal, né, com respeito à lei, naquele sentido, anula-se o processo e muitas vezes ele é absolvido por prescrição, por exemplo. Mas, né, a prova em si, né, o processo em si, valeu. Então, esse é o argumento. E o Supremo voltou num processo de mutação constitucional. Por quê? Porque a lei estava sempre lá igual, mas ele, dependendo da mudança da composição, né, dos ministros que estavam, a mudança aconteceu. E pode ser que mude de novo, porque foi 6-5. Se amanhã trocar de ministro e isso for levado ao plenário, vai mudar de novo. Aí eu até apoio, né, e respeito a decisão da ministra Rosa, né, que no primeiro momento, no HC do Lula, ela falou assim, ó, estou votando contrário ao meu entendimento, tendo em vista que aqui não é o momento para isso, teria que ser uma ação abstrata, certo? Aqui é no caso concreto, vamos manter a coerência, né, vamos manter, né, o entendimento até então aplicado. E foi bem interessante, eu acho que um HC que você, HC não, tem o HC do Lula e depois tem a DPF. Né, são ações que você pode estudar, tá? Seja uma esponja, absolva, leia, estude. As aulas são importantes, claro, tem seu papel, né? Ajuda em alguma medida, mas o seu aprendizado maior vem da sua leitura, vem do seu esforço, vem da dedicação, tá? Então, para a gente fechar, pessoal, vou colocar esse texto lá no coisa para você ler. Eu já coloquei 2 textos para você ler hoje. E tem a DPF lá para fazer o trabalho, não esqueça. Tá bom? A gente acabou a matéria de hoje. São 9h30, vou fazer chamada ainda. Sei que está um pouquinho cedo, mas estamos bem tranquilos com a matéria. Vamos acabar provavelmente até uma semana antes, tá? Se você não se incomodar. Se tiver alguma dúvida, aproveite. Tire a dúvida.